pessoal, retomando, iniciamos aí as nossas reflexões no encontro passado falando do quê? Né? Fechamos lá falando da Saizine, ok? Falando do princípio da Saizine, esse princípio que informa o momento, né? Um dos seus efeitos é informar o que? O momento da transmissão das relações jurídicas patrimoniais. E olha só, olha que interessante, anota no teu caderno. Então anota aí, ó, princípio da Saizine, né? Ele informa que a transmissão das relações jurídicas patrimoniais, ela ocorre o quê? No exato instante da morte. No exato instante da morte, ok? Agora põe uma observação aí, coloca uma OBS. OBS, coloca assim, ó, é uma transmissão, olha só o nosso glossário novamente, é uma transmissão também denominada o que? Ó, op legis. É uma transmissão também denominada op legis, ou seja, meus amigos, olha só, cai assim na prova, professor, e daí? Naquela hora, o professor pode ir lá orientar? Não, olha só, e se é uma prova que não tem professor, uma prova de concurso, não tem professor ali para ajudar? Op legis, ou seja, por força de, ó, em razão, em decorrência da força da lei. Força da lei. Olha aí que bacana, professor, que legal, gostei. Ou seja, se é por força de lei, se é op legis, independe da vontade. Independente da vontade do autor da herança. Anotou isso? Fez essa observação? Que ótimo. Independentemente da vontade do autor da herança. Op legis. Joia? Por força de lei. Ipsi iuris também. Depois faça essa pesquisa. Ipsi iuris. Tá joia? Então é o seguinte. Foi ali. No encontro passado, na aula anterior, que nós fizemos o seguinte. Olha só, professor, pensei em sucessão. Se eu pensei em sucessão, pensei em morte. É aqui. Ó, pensei em morte. Pensei em morte. Olha aí. Ó, morte. Morreu naquele exato instante. Ocorreu a abertura da sucessão. É por isso que quando eu penso em sucessão, penso em morte. Ó, ocorreu esse fenômeno natural, né? Esse fenômeno morte, nós temos o quê? Imediatamente a abertura da sucessão. Ah, é, professor? Imediatamente? Sim. Ó, onde é que nós extraímos isso? 1784 é a regra. E o princípio? Saizine. O princípio é a Saizine. E nesse instante, olha só, dessa abertura, no exato instante eu tenho o quê? A transmissão automática. Transmissão automática do quê? Das relações jurídicas patrimoniais. Relações jurídicas patrimoniais. Olha só, e quem nos informa isso? Que é a transmissão automática. Transmissão automática. É o próprio 1784 que irá o quê? Nos informar que desde logo. Foi assim que o legislador optou. Desde logo, naquele instante, nós temos o quê? A transmissão patrimonial. E depois disso, meus amigos, aí sim, essa transmissão patrimonial, essa transmissão automática das relações jurídicas patrimoniais, essas relações são denominadas de, como se chama essas relações jurídicas patrimoniais, tanto o ativo quanto o passivo? Você já sabe, essas relações são denominadas de herança. São denominadas de herança. Agora vejam, herança. Eu tenho herança aqui, numa escala, né, numa linha aqui que a gente imaginária, que estamos aqui nos esforçando para tornar didático esse assunto, que não é tão tranquilo, né? Vamos ser sinceros. Olha só, aqui, enquanto a vida, eu tenho herança? Não, herança somente o quê? Após a morte. Herança somente após a morte. Tá joia, meus amigos? E essa herança, ela se dá com a morte esta
em que abre a sucessão e aí a transmissão do acervo patrimonial, ele é o que? Automático. Tá joia? Então vamos aí refletir um pouco mais a esse respeito. Vejam, tudo bem, professor, está aqui a herança. E como é que elas se conformam, né? Essa herança, nós conversamos, como é que ela tá? Como é que é isso? Por assim dizer. Como que eu enxergo? Então eu tenho o que? Digamos, um acervo patrimonial. Vamos colocar aqui, ó, o acervo patrimonial. O acervo patrimonial, denominado herança. Eu posso ter aqui vários bens, móveis, imóveis, é isso? Relações jurídicas também de natureza pessoal, ou seja, créditos, mas eu também posso ter o que? Débitos, ok? Posso também ter débitos. Agora, e qual é a natureza jurídica da herança, desse acervo patrimonial? Olha só, meus amigos, aqui quem irá nos informar, sabe quem é? O artigo 1000. Pega aí na tua legislação, o artigo 1791. Ela tá aí, artigo 1791. Ele irá nos dizer de que forma, né, essa herança ela é transmitida. Olha só, pegou? Encontrou aí? Vem pra cá. Essa herança ela é transmitida como? Olha só. Como que tá aí? Tá conferindo? Vá, olha, tem esse contato. O que nós conversamos? Isso é muito importante. Olha só, o 1791 irá nos informar que a herança defere-se como um todo unitário. Defere-se como um todo unitário. Então nós temos aqui o que? Essa herança como uma universalidade de bens. Olha aqui, ó, uma universalidade de bens. Só que esta universalidade de bens, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Essa universalidade de bens, ela forma o que? Um todo unitário. Um todo unitário, meus amigos. Ou seja, olha só, um todo unitário. Todo o patrimônio, toda a herança, que agora é herança, depois da morte se transformou em herança, ele é um todo o quê? Um todo unitário. Um todo unitário. Professor, um todo unitário? Sim, um todo unitário. E para fins, né, de direito, para esse olhar do direito, é considerado inclusive o que? Um todo unitário. E é considerado um bem, né? Ainda que sejam vários bens, essa universalidade de direito é um todo unitário. E é considerado inclusive um bem imóvel. É considerado um bem imóvel. Dá uma olhada lá no artigo 80, meus amigos. Depois a gente vai dar uma olhada lá no artigo 80, tá joia? É considerado um bem imóvel, tá? Para uma ficção jurídica, né? É considerado imóvel. E é um todo unitário. Um todo unitário, tá? Um bem imóvel. É um todo unitário. Um todo unitário. Então, se é um todo unitário, ele é um bem imóvel. Vamos colocar, isso, um bem imóvel. Um bem indivisível, né? Um bem imóvel. Um bem indivisível, unitário, indivisível. E o quê? Uma universalidade de bens. Não preciso nem anotar isso. É uma universalidade de bens. Tá joia? Então vejam, olha só que interessante. Olha só que interessante. Professor, e se tiver aqui, uma pluralidade, né? Olha só, e se tiver uma pluralidade de herdeiros? Como é que é isso, professor? Se tiver uma pluralidade de herdeiros, ou seja, mais de um herdeiro. Vamos colocar aqui, mais de um herdeiro. Se tiver mais de um herdeiro, mais de um herdeiro. Olha só, mais de um herdeiro. Vamos dar uma olhada no próprio código, irá nos responder lá no parágrafo único. Olha só, o herdeiro no 1791, perdão, estava no 1792.
Ó, até a partilha, parágrafo único do artigo 1791. Até a partilha, o direito dos coherdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Pelas normas relativas ao condomínio. Então, mais de um herdeiro, qual é a nomenclatura que irá aparecer no nosso glossário aqui? Qual a nomenclatura que irá aparecer? Vou escrever aqui de preto para ficar melhor. Qual é a nomenclatura? Nós teremos o quê? Coproprietários, né, no caso da propriedade, e no caso de direitos possessórios, olha aqui, copossuidores. Copossuidores, teremos coproprietários e copossuidores. E como é que será feita a gestão de toda essa universalidade de bens? Pelas regras, não é isso que está aí no parágrafo único? Pelas regras atinentes ao quê? Ao condomínio. Tá joia? Então vejam, meus amigos, neste caso, quando é que irá se dar a individualização da cota parte de havendo mais de um herdeiro? Quando é que irá se operar a individualização, a cota parte, a transferência individual e não em condomínio desta universalidade de bens? Após a partilha. Ok? Então, se processa o inventário ou arrolamento, a depender aí, né, do procedimento a ser adotado em razão do que? Em razão dessa universalidade de bens, isso aí se discute lá, né, em direito processual. E aí o que irá acontecer? Somente após a partilha é que nós teremos o quê? A individualização, né? Aquela fração ideal, a fração ideal que cabe a cada herdeiro, a cada coproprietário, a cada possuidor, ou seja, a cada herdeiro. Ficou claro? Ficou tranquilo? Tudo bem? Maravilha, meus amigos? Agora vejam. Tudo bem, professor? Até aqui estamos tranquilos. Eu quero que você coloque uma pergunta aí no teu caderno. Vamos lá. Pergunta boa. Pergunta boa. Pergunta boa. Olha aí. Vou colocar de vermelho aqui para chamar bem a atenção. Vejam. Essa herança aqui, ó. Vou até repetir. Ó. A herança, né, ela tem de praticar atos. Ou seja, atos jurídicos. Pense aí, cria aí, né, na tua uma imagem mental. Eu costumo brincar com os alunos, vamos fazer uma viagem aqui. Nós temos aqui, digamos, algumas empresas, ou uma empresa. E então essa empresa, ela foi transmitida aos herdeiros e ela precisa o quê? Praticar atos. Só que agora nós temos o quê? Uma universalidade de bens, ela é um todo unitário, indivisível, não é isso? Agora vejam, olha só, a prática de atos por parte, né, dessa herança, desse todo indivisível. A parte, ela, a herança, fizemos aqui um questionamento, né? Quem a representa? Boa pergunta. Quem representa então essa herança? Todo esse acervo patrimonial aqui, na prática de atos jurídicos. Quem representa? Essa é uma pergunta que se impõe. Isso mesmo. Eu sei que você sabia. Quem representa a herança, sabe quem é? Quem representa a herança na prática de atos jurídicos será o espólio. Olha só, meus amigos. O espólio. Professor, quem é o espólio? É o quê? Quem representa a herança, esse ente despersonalizado que representa a herança, onde? É o espólio. Vamos colocar aí no teu caderno. Que representa quem? A herança. Ó, em
juízo ou mesmo fora dele. Em juízo ou fora dele. Né? Lógico que aqui nós estamos falando da prática de atos, o quê? Prática de atos jurídicos. Então vejam, meus amigos, quem representa? Quem representa essa herança? Essa herança ela é representada pelo espólio. Né? Essa herança é representada pelo espólio. Tá joia? Agora vejam, neste caso, professor, mas o espólio é um ente despersonalizado. O espólio é um ente despersonalizado. Vejam. Então é preciso o quê? Ter alguém que represente o espólio. Ué, e quem representa o espólio, professor? É tranquilo. Essa é mais tranquila. Essa é mais tranquila. E quem representa o espólio? Quem é? Vamos colocar em vermelho, vai ficar melhor. Quem representa o espólio é o inventariante. Quem representa o espólio é o inventariante. O inventariante, meus amigos. Só que existem alguns casos, eu vou deixar para que você possa refletir, existem casos difíceis, em que é difícil você eleger quem? O representante, quem irá o que? Estar à frente do espólio. E nesse caso pode ser que tenhamos o que? Um inventariante ou um administrador provisório. Tá joia? Um administrador provisório. Olha aí, olha só que bacana. Um administrador provisório. Tudo bem? Agora, eu quero encerrar este nosso momento te fazendo a seguinte indagação, meus amigos. A seguinte indagação. Olha só, quem representa a herança é o espólio. Agora, o espólio é um ente despersonalizado que é representado pelo inventariante e pelo administrador. Ou pelo administrador. Inventariante ou administrador. E esta representação se dá em juízo ou fora dele. Vejam, meus amigos, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Vamos dar um exemplo aqui. Se o espólio figurar no polo passivo de uma ação judicial, olha só, este espólio pode figurar no polo passivo de uma ação judicial. Quem irá representá-lo é o inventariante. Ok? Agora, a pergunta é a seguinte, olha só, e se essa ação versar sobre direito existencial? Veja, se eu tiver o quê? Eu vou colocar aqui do lado. Ó, atenção. Ó, atenção. Ações judiciais. Ações judiciais. Ações judiciais. Ó, que versem sobre conteúdo patrimonial, tranquilo. Se for sobre conteúdo patrimonial, tranquilo. Quem irá figurar no polo passivo? Ó, o espólio. Representado pelo inventariante. Agora, e se essas ações forem ações judiciais? Ó, eu vou escrever novamente. Ação judicial cujo caráter dela, cuja a discussão, a pretensão, né, veiculada por meio dessa ação, verse sobre direito existencial. Quem é que figura no polo passivo? O espólio? A resposta é não. A resposta é não. Porque se a ação judicial versar sobre direito existencial, meus amigos, que não tenha conteúdo patrimonial, quem é que terá legitimidade? Né? Ó, vou até deixar aqui, ó, legitimidade para representar os interesses, né, patrimoniais do de cujus, que é denominado de herança,
será o espólio representado pelo inventariante. Se transformou nesse espólio, quem representa é o inventariante. Mas e no caso de ações judiciais que versam sobre direito existencial? E aí, como fica nesse caso? Neste caso, meus amigos, olha, se o que se discute na relação for direito patrimonial, o legitimado será o espólio, não é isso? O espólio representado pelo inventariante ou administrador provisório. Agora, se o que se discute são direitos existenciais, aí neste caso, o que irá acontecer? A legitimidade ficará para os herdeiros. Para os herdeiros. Ô professor, o senhor pode dar um exemplo para os herdeiros? O senhor poderia nos dar um exemplo? Posso, acho que eu posso. Um exemplo para que isso fique um pouco mais claro. Direitos existenciais, sim, são aqueles que não têm conteúdo patrimonial. Ué, lá nas primeiras aulas de Direito Civil, o professor conversou. O professor não conversou sobre isso? Que hoje o Código Civil, à luz do que esse Código Civil, aliás, esse direito civil hoje, melhor dizendo, essas relações de direito privado hoje, não versam apenas, então, somente mais aquela visão individualista, apenas sobre patrimônio, mas versa também sobre o que? Direitos existenciais, ou seja, não patrimoniais. Um exemplo, professor, direito de personalidade. Direito de personalidade. Estamos falando de conteúdo patrimonial? Não, estamos falando de direitos do quê? Existenciais. É aquilo que o professor Eros Grau, né, de maneira lúdica, assim, de uma maneira sintetizando, de maneira poética, melhor dizendo, vai dizer, é a revanche da Grécia sobre Roma. Roma, essa visão patrimonialista, expansionista. A Grécia não, os gregos nós bem sabemos. Uma outra forma de ver a vida. Agora vejam, neste caso, estou falando lá atrás, né? Não sei como é que está hoje, estou falando lá atrás. Vejam, versando sobre direitos existenciais, eu vou dizer uma coisa para os senhores, quem terá legitimidade serão os herdeiros. Eu vou colocar aqui para a gente fechar esse assunto, serão os herdeiros. E o exemplo aqui, olha aí, em azul vai ficar melhor. E o exemplo seria o quê? Ó, investigação de paternidade pós-mortem. Olha aí, é que eu já apaguei o glossário para colocar outras expressões agora. Investigação de paternidade pós-mortem. Ou seja, faleceu, tem uma investigação de paternidade para que se reconheça essa paternidade. Quem terá legitimidade? Investigação. Vamos dar um exemplo. Investigação não só de paternidade, mas investigação de paternidade cumulado com petição de herança, que é um tema que a gente vai logo em breve tratar. Investigação de paternidade cumulado com petição de herança. Quem terá legitimidade? Opa! Quem terá legitimidade será quem? O espólio? Não. Serão os herdeiros. Ou os herdeiros. Tudo bem? O herdeiro ou os herdeiros. Tá joia? Maravilha, maravilha. Fechamos então mais mais um aspecto aí envolvendo o quê? Envolvendo essa terminologia e conversamos aí a respeito do que? Da Saizine. Mas seriam esses efeitos da Saizine se restringiriam ao 1784? Não, mas o principal deles, o principal efeito desse princípio da Saizine lá do 1784, qual é? Anota aí no teu caderno, coloca assim, ó, principais, né? Coloca assim, ó, principal efeito da Saizine. Qual é o principal efeito da Saizine? O principal efeito é o seguinte, a principal característica, o principal efeito é evitar que o patrimônio se torne o quê? Acéfalo. Ou seja, que haja um vácuo de titularidade daquele patrimônio deixado pelo falecido. Ok? Essa é a principal função. Evitar que o patrimônio se torne acéfalo. Ok? Evitando, se forma o que então? Um
condomínio. Eu não coloquei essa palavra aqui, um todo unitário. Vamos colocar aqui em verde, ó, formando um condomínio. Tá joia? Formando um condomínio. Agora eu quero deixar aqui e lançar algumas questões para os senhores a esse respeito. Quando eu falei que sucessores é uma expressão genérica que comporta o quê? Duas espécies, herdeiros ou, está lá na aula anterior, herdeiros ou legatários. A pergunta que eu te faço nesse exato instante é o seguinte, estamos ficando sem espaço. Legatário. O legatário, ele participa desse condomínio? Essa é uma pergunta. O legatário, ele participa desse condomínio? Colocou aí a pergunta no teu caderno? A resposta é não, meus amigos. A resposta é não. Por quê? Porque os herdeiros, eles recebem essa sucessão, é transmitida a eles de modo que universal. Não foi isso que nós conversamos? Uma universalidade de direitos. Então, o herdeiro, ele tem o quê? Ele tem uma fração ideal. Ele recebe o quê? Esse todo unitário juntamente com outros herdeiros. Não é isso? Havendo aí uma pluralidade, como falamos há pouco, com outros herdeiros. Então vejam, meus amigos, eles ingressam na titularidade do patrimônio e ingressam na titularidade da posse nas regras do direito, o quê? De condomínio. Tá joia? Um direito de condomínio, porque a transmissão ela é automática. Agora, e os legatários? Os legatários não, meus amigos. Os legatários, ele não tem a posse imediata. O legatário, ele recebe aquele bem deixado a título de legado, é transmitido como? Ele recebe o quê? Aquele legado somente a partir da partilha, somente após a partilha, a individualização da quota-parte de cada herdeiro, e aí se separa o legado. Ok? Então, o legatário sucede a título singular, enquanto que os herdeiros sucedem a título universal. Ok? Sucedem a título universal. Professor, olha só que interessante. O legatário, os herdeiros, ingressam na titularidade do patrimônio deixado imediatamente, automaticamente, por força do princípio da Saizine. E o legatário? Não, legatário não. Legatário vai ter que aguardar o quê? Vai ter que aguardar o processo de inventário e a partilha. Agora vejam, a pergunta é a seguinte: e no caso de os herdeiros estarem administrando essa universalidade de bens aqui de maneira temerária, de modo que venha a ameaçar o quê? A conservação deste bem, deste legado, deixado pelo titular da herança. Como ficaria? Como pode? O que poderia fazer o legatário para preservar esse bem que foi deixado pelo autor da herança e que não está sendo bem cuidado pelos herdeiros? O que ele poderia fazer? Anota aí no teu caderno, meus amigos. Anotem aí no teu caderno. O legatário, ele poderá postular o quê? Uma tutela antecipada, uma medida cautelar, uma medida judicial para antecipar o quê? Para antecipar o legado, tirar esse bem da esfera de vigilância e de utilização dos demais herdeiros, antecipando, ok? Então ele poderia promover uma ação para dizer, olha, da maneira como está sendo gerido esse patrimônio, meu legado está sendo ameaçado. Mas só que neste caso, meus amigos, e aqui está a cereja do bolo, me permita, a cereja do bolo, ele terá de prestar, eu quero anotar isso contigo aqui, ó, legatário, legatário. Ele terá de prestar o quê? Ele terá de prestar uma caução. Uma caução. Tá joia? Uma caução. E essa caução tem um nome característico. É caução muciana. É a caução muciana.
para de ficar com brincadeira, lembrar do Mussão, né? Sem fazer jabá. Mas ó, calção muciana. Professor, e o que é a calção muciana? Calção muciana é a garantia que é prestada pelo legatário no inventário, no processo de inventário. Olha aí, anota aí. É a garantia prestada pelo legatário no inventário para se antecipar o quê? O legado que tenha direito, para se antecipar o legado que tenha direito, ok? Para preservar esse próprio legado. O que é essa calção muciana? É a garantia ofertada para preservar enquanto se aguarda o quê? A finalização desse inventário. Tá joia? Então tá, estamos fechando, meus amigos. Estamos fechando. E eu faço uma outra pergunta em relação a esse efeito automático. Em relação a esse efeito automático aqui, da Saizine, essa transmissão automática e a fazenda pública. E a fazenda pública? Será que a fazenda pública, ela, porque os senhores sabem que falecendo uma pessoa que tenha deixado patrimônio e que não tenha herdeiros necessários, não tendo herdeiros necessários, o que irá acontecer com essa herança? Ela será declarada jacente e depois vacante. É isso? Será que a fazenda pública, a ela se aplica os efeitos de transmissão automática, assim, por força do princípio da Saizine? Essa é uma pergunta que se impõe, mas que a gente conversa logo mais, no próximo bloco. Obrigado, queridos.